Tanto o apostolado na internet, como uma profunda devoção à Santíssima Eucaristia, marcaram a vida terrena do venerável Carlo Acutis. Ele criou um site exclusivo para divulgar os milagres eucarísticos. Esse vídeo é inspirado nele. Na igreja de São José, em Itaúna, Minas Gerais, hóstias consagradas que haviam sido colocadas em um pote com água filtrada para serem dissolvidas, se mudaram em sangue. Com a autorização da igreja, essa relíquia foi exposta por muito tempo na mesma igreja, e inúmeros milagres foram alcançados pelas pessoas que vieram e acreditaram. Essa igreja foi demolida posteriormente para a construção de uma nova, mas em 7 de março de 2020, esse sinal eucarístico voltou para a igreja. Depois de 16 anos, nem eu mesmo lembrava os detalhes do ocorrido. Mas ninguém melhor para nos contar como tudo aconteceu que essa cristã Fia, que presenciou tudo. O meu nome é Aparecida, né? Mas todos me conhecem como Fia, até eu mesmo esqueço meu nome. Na época, em 2004, eu era sacristã, aliás, fui durante 28 anos. Eu era sacristã em 2004. Eu preparei a Santa Missa no domingo, dia 14, e eu coloquei tudo na credência. Para o padre, para os coroinhas levarem para o padre na hora da consagração, na hora do ofertório, melhor dizendo. E na hora que a Santa Missa terminou, eu levei para a sacristia, que é o local adequado de guardar, que é um armário dentro de outro armário, e coloquei tudo lá, normal. E na segunda-feira, dia 15... Isso era na missa da noite, domingo de noite. A missa da noite, aqui não tinha missa, não lembro mais se tinha missa de manhã. E estava na festa São José. Estava na festa São José. Aí no domingo, na segunda-feira, no dia 15, ao preparar para a Santa Missa novamente, porque eu sempre fiz questão de lavar as âmbulas, os cálices, antes de cada Santa Missa, ao pegar as âmbulas vazia, no caso, teria que estar vazia, no armário para preparar novamente, eu deparei com a hora que eu abri a âmbula, estava com hóstia. Quantas âmbulas? Eram duas. Abri a outra, estava com hóstia. Se fosse uma âmbula só, ou se fosse uma hóstia só, já seria o suficiente para eu alarmar e, inclusive, chamar o padre. Né? Eu fui lá, eu chamei o padre, ele ainda não tinha ido para buscar a imagem de São José, naquela época, nesse dia era Kim Garcias mesmo que ia buscar, e eu fui lá, chamei ele chegou na sacristia, ainda falou que não mostrei para ele, e ele falou que não podia, né? Eu falei, eu sei que não podia. E quando você foi guardar no domingo, não tinha nenhuma âmbula lá não, só guardou essas duas? Só essas duas, que eu guardei. Mas guardei pensando vazia, porque nunca tinha acontecido, né?
vazia. Ao abrir, para preparar novamente para a Santa Missa de segunda-feira, no dia 15 de março, foi onde eu vi que estava com as hóstias. Chamei o padre, como eu já disse, e ele falou que me pediu. Primeiro ele me perguntou se eu tinha certeza que aquilo não podia ter acontecido de jeito nenhum. Eu ainda disse para ele, mas eu não tive culpa. Ele não me xingou, ele simplesmente disse assim, não, mas não estou xingando você. Eu só estou falando que isso não pode acontecer. E a gente sabe muito bem que não pode. Uhum. Mas não estava no nosso alcance. Na sacristia era só eu, o padre. Os coroinhas não tinham chegado aí? Os coroinhas não chegavam, não tinham chegado. Os ministros também não. E também, mesmo se tivesse chegado, naquela época, o padre Sebastião já tinha, assim, não é que ele retirou os ministros e os coroinhas da sacristia. É porque havia muita conversa dentro da sacristia. E as pessoas trançando para lá, para cá, não todos, mas algumas, né? Para lá, para cá. E a sacristia era em frente, do lado do altar. O padre tirou isso. Isso. Então as pessoas já estavam reclamando porque não conseguia rezar antes da Santa Missa, porque por causa do barulho na sacristia. Aí o padre Sebastião, carinhosamente, pediu aos ministros, aos coroinhas, que entrasse na sacristia só antes da missa, ou se não, quando eles chegassem, lavassem suas mãos e fossem lá para trás esperar. Uhum. Então, houve toda essa história. Então, não teve essa história de que a igreja estava cheia e todo mundo preocupado, que a missa não começava. Não houve nem atraso para a Santa Missa. Sabe? Nesse dia, não. Só que é claro que houve assim, a preocupação de que o padre não gostava de atrasar, mas como era um fato né, assim, extraordinário do dia, não estava ao nosso alcance manter o horário. Nessa hora a dona Neguita não estava lá, não? Nesta hora, não. Ela chegou assim que a gente... Aí nisso, o padre me perguntou, aí que vem a história da dona Neguita. Uhum. Né? No caso, eu chamo de Neguita. Ele me perguntou se aquelas hóstias estavam... Se eu tinha certeza que aquelas hóstias estavam consagradas. Como muita gente me chamava durante a missa, porque é até difícil para quem atua, até participar da Santa Missa direito, porque muita gente chama, né? Principalmente eu que estava na sacristia. Então, eu não dei essa certeza, porque eu não vi se os coroinhas levaram da credência para o altar na hora da consagração, na hora do ofertório, melhor dizendo, para ele consagrar, porque o padre pode consagrar só a hóstia grande, né? Não é necessário consagrar as menores que distribui para os fiéis, né? Já que já tinha muita, mas esse não era o caso. Mas por isso o padre pode não ter dado falta. Uhum. Mas esse também, depois que nós fomos descobrir que também elas não estavam sem consagrar. Mas no dia eu não pude dar para elas essa certeza. Mas a senhora achou que ela estava consagrada? Não, na hora que eu encontrei, eu pensei, meu Deus, as hóstias as ânforas estão com hóstia as mesmas que eu preparei no domingo. Então, se estava vazia, era para estar lá no... Se estava cheia, se estava com hóstias ainda, era para estar no sacrário. E não na sacristia. Isso era para estar consagrado para estar com véu, não estava com véu, tá? Não, aí que vem a história também da questão do véu. Muito bom você tocar nesse assunto. Porque o véu, tinha os véus. Só que o véu, se a âmbula tivesse pela metade na tampa do véu, que fazia assim, os coroinhas sabiam que era para levar para a credência e depois eu levava para a sacristia para terminar a Santa Missa. E só que elas estavam justamente, ao invés de estar toda coberta, que no caso estaria consagrada e os ministros levariam para o sacrário, depois da comunhão, elas estavam pela metade. Ou seja, os coroinhas... Como não consagrada. Por isso que os coroinhas levaram, no caso, estava lá na credência. Aí o que aconteceu? Mas nessa dúvida, que eu disse para ele que eu não tinha certeza, porque eu não vi se os coroinhas levaram para o altar,
Então, ele, na dúvida minha e dele, se estava consagrado ou não, ele me pediu uma vasilha com água. A única vasilha que tinha lá é o vidro que até hoje conserva, né? O Com a sangue, tampa vermelha, né? com a tampa vermelha, é o mesmo vidro, que era o único vidro que tinha na sacristia, era aquele. Aí ele me pediu que eu lavasse, já estava limpo, mas ele me pediu que eu lavasse com água do filtro, eu lavei, enchesse com água do filtro, eu enchi até aquela borda, né? E entreguei, não até na tampa, mas até Naquela curvatura, do jeito que estava lá. naquela curva, né? Até naquela curva. E passei para ele. E ele colocou as hostas das duas âmbulas, com todo respeito, com o corporal, que eu já tinha colocado antes de chamar ele. Ele colocou outro lá e colocou o vidro por cima do corporal e colocou as hostas que estavam na âmbula, assim, né? Aos punhados, assim, dentro da água. Então, teve um relato que ele que pegou o vidro, mas ele pediu a senhora pegar. Aí encheu de água. Isso, é verdade. A senhora pôs o corporal lá em cima desse mesmo armário das âmbulas? Não fui eu que coloquei, foi ele. Mas foi nesse lugar lá? Isso. Eu e ele perto um do outro, na mesa lá da sacristia, ele fez esse procedimento. Então, foi em cima da mesa ou no? Em cima da mesa da sacristia. Você mesmo lembra, você era pequenininho, mas você lembra que naquela época tinha aquela mesa lá. Então, foi naquele mesmo local, e eu do lado dele. Aí depois, então, o cara encontrou a âmbulas, chamou o padre, ele pediu o vidro, só encheu com água, aí depois lá em cima daquela mesa, ficou a mar, depois o corporal e o vidro, com a água, depois colocou as hostas. Tem um relato que fala que era mais ou menos 250 hostas. Ah, não tem como calcular, não. É porque o Dom José, no dia da missa aqui, que ele trouxe, né, que apresentou para os fiéis, no dia 18 de julho de 2004, ele falou que daria uma 100 hóstia, outros já colocaram que era 200, então, mas eu duas âmbulas cheias. Não, por meio. Por meio. Uma maior e uma bem menor. Então, de maneira que ele calculou por causa disso. Ele viu as âmbulas também, né? Porque depois ele viu as âmbulas vazias, ele sabe, tanto foi tirado foto das âmbulas, o juiz do Tribunal Eclesiástico veio e tirou foto de tudo. Ele perguntou que foto, que âmbulas eram aquelas que eu tinha preparado, se eu lembrava quais, eu lembrava sim, porque foi um fato tão marcante, não tinha como esquecer. Então, aí o padre foi e pôs lá. Colocou lá no vidro, com a água. E me pediu um corporal, 2, na verdade, colocou um embaixo, dentro do armário, para ficar o vidro em cima, e me pediu um corporal maior, para tampar o vidro todo. Aí eu tinha um maior, eu dei para ele tampou o vidro de maneira que não tinha como ver o vidro. Lá no fundo, bem no fundo do armário, depois com tudo mais na frente, mas era eu que mexia, né? A mesa que ficou marcada, né, onde só nesse momento que ficou lá ou ela ficou guardada? Não, essa mesa é outra mesa. Essa mesa é a mesa que eu pedi vizinho da igreja, né, os vizinhos da igreja, a Laurinha, o Elcio, pedi para eles a mesa emprestada, porque a da sacristia era muito estreita para servir de altar, né, para a celebração da Santa Missa. É a mesa que foi usada ali lá fora. Depois que deu... Isso, é a que foi usada lá fora no dia que o bispo trouxe. Entendi, então ela não estava antes, foi depois. Isso, Isso aí já é outro, né? Já era mais na frente. Então guardou o pote lá com o corporal em cima e embaixo. Isso, e ele ainda me disse, filha, vai ficar aqui até dissolver, e depois que dissolver, nós vamos colocar na água corrente. Ele pensou nisso. Depois ele pensou também que poderia colocar numa planta, onde ninguém pisava. Eu comentei com ele, padre, mas eu não consigo jogar o corpo e sangue do Senhor fora, não. Foi a palavra que eu falei, fora, não. Ele falou assim, porque se estiver consagrado é o corpo e sangue do Senhor, né? E ele falou, mas eu também não tenho. Mas o procedimento correto é isso. Talvez eu não explicou lá na hora, mas depois que dissolvesse
a espécie, né, do pão, aí já não seria mais, né? Isso, Mas assim, essas questões, né, mais Aham. litúrgicas, mas aí a gente... é, Então não tinha nada de que era Semana Santa, não tinha muita coisa para guardar, isso não teve não. não, isso já foi quando eu encontrei, Entendi. né? Tá. Semana Aí Santa ficou guardada lá então, nesse armário. ficou. E E ficou lá. você falou que era para esperar algum tempo, assim? Não, ele falou que era para esperar para dissolver. Entendi. Só que ficou lá e eu nunca mexi, nesses dias, até do dia que aconteceu, de encontrar as hostas no lugar que não era para estar. Com o dia que eu encontrei avermelhado, já foi no dia 9 de abril, que onde entra a Sexta-feira da Paixão, que você falou, que é a Semana Santa. Porque ele me pediu, para que eu, na Sexta-feira Santa, ele me pediu, deu 9 de abril de 2004. Ele me pediu por volta de 11h30, por aí, quase meio-dia, ele me pediu para que eu limpasse os azelames dos santos óleos. Para que ele colocasse o novo que tinha ido na missa, né, do Crisma, em Divinópolis, e o bispo abençoa, né, os santos óleos todos os anos e os padres traz para a paróquia. Então era para trocar, né, colocar o novo. Aí eu entrei para a sacristia e fui para dentro da casa dele e eu fui, fechei tudo, que eu sempre fechava, e fui limpar os azelames dos santos óleos. E tinha 2 grandes que eu usava no batismo, ou um outro, né, crisma. E tinha um pequeno, que de bolso, ele pertenceu ao Monsenhor Hilton. O Monsenhor Hilton deixou aí, até porque ele faleceu, né, de repente. E ficou para a igreja. Então eu vi que estava faltando este. Mas eu pensei, só pode estar atrás do vidro. Então não é que a senhora esqueceu que ele estava lá, Não, né? de Só jeito. deixou, mandando mexer. Isso, ele só falou que não era para mexer enquanto não dissolvesse, né? Entendi. Porque se estava consagrado, não é coisa a gente ficar mexendo para limpar, porque tem que ter respeito com o Senhor. É igual como está no sagrado, né? Aí aconteceu isso. Só que aí eu perdi onde eu parei. Você está falando dos olhos, aí que tinha um vasilhame pequeno que mostrou. Aí, ao perceber que estava faltando esse pequeno, né, de bolso, que no caso pertenceu ao Monsenhor Hilton, saudoso Monsenhor Hilton, aí eu pensei, só pode estar atrás do vidro, no fundo do armário. O armário era grande, né? Aí eu coloquei minhas mãos, minha mão, meu braço, e fui atrás, com a minha mão só, atrás do vidro. Esse corporal então cobriu o vidro do jeito que não dava nem para ver. Isso, não tinha como ver. Só eu, o padre, sabia que estava lá. Uhum. Então, e eu não me preocupei, mas não é para dissolver, E no caso, quando eu coloquei, voltando quando eu encontrei, eu fui com o meu braço, né, no caso minha mão, atrás do vidro. Mas como o armário é grande, foi o meu braço todo. E a minha blusa de frio encostou no corporal, no pano, né, no caso, pano grande. O pessoal que não sabe, um pano grande que é usado na hora da Santa Missa. Então, ele caiu, porque minha blusa encostou no vidro. Aí ele caiu. Ao cair, eu vi que algumas hostas já estavam dissolvidas cá no fundo, mas tinha hostas ainda para dissolver em cima, que não tinha dissolvido também, ainda. E que estava, e não eram poucas, e que corria, descia aquele sangue, aquele vermelhado, hoje a gente pode falar que é sangue, né? Saindo das hostas, em cima, na água, e se misturando na água. Muitos perguntam, você assustou, você faz ideia, né, como você ficou espantado? Deus me deu uma serenidade tão grande que é claro, eu me surpreendi e eu vi que uma coisa de anormal estava acontecendo. E logo também pensei que seria sangue, porque eu nunca duvidei também da presença real de Jesus na Eucaristia. Todos os repórteres fizeram a mesma pergunta, e outras pessoas também, assim a não ser mídia. O que mudou para você?
depois do acontecido na sua fé? Você não mudou nada, porque eu nunca duvidei da presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus está vivo na Eucaristia. Então, por isso não mudou. Mas é claro que a hora que eu vi o acontecido, é claro que me surpreendeu, porque eu vi que não era uma coisa normal. Não acontece todo dia. Não acontece todo dia. Então, o que eu fiz? Eu fiquei tranquila, Deus me deu muita tranquilidade. A Virgem Santíssima cuida da gente também. Já que essa graça era para eu ver, não porque eu sou melhor que ninguém, mas Deus me deu essa foi tão misericordioso como Ele já é todos os dias com a gente, já que era para eu ver, Ele me deu também tranquilidade. E eu saí, coloquei o corporal em cima da mesa da sacristia, coloquei o vidro lá em cima e fui procurar o Padre Sebastião, em casa paroquial. Então você tirou o vidro de onde que estava? Coloquei em cima, só estava eu. Pôs o corporal em cima da mesa, pôs o vidro lá. E tampei também com o outro corporal, que já estava tampando. Com respeito, e fui lá chamar o padre. Isso na sacristia trancada. Eu só falei, meu Senhor e meu Deus. E não, só isso, a minha oração foi só essa. E fui lá chamar o padre com a sacristia trancada, tudo trancado. Isso era de noite? De manhã. De manhã? Era tipo por volta de 11h30, quase meio-dia, porque eu entrei para a sacristia, era 11h30. Eu sei que é 11h30, porque tem um relógio de frente à porta da sacristia. Você entra, você já via. Você entrava, você já via. Então, fui lá procurar o padre para mostrar para ele. E a casa paroquial é do lado da... Porque isso, é só atravessar a rua, né? É do lado. Então, eu fui lá procurar por ele. Aí a Maria, né? A mãe do padre Toninho, da Coração de Jesus, de muita confiança do Padre Sebastião, até porque tem ela como mãe. Aí eu cheguei e perguntei, Maria, o padre tá aí? Não tá não. Mas eu pensei que estava, porque ele nunca saiu sem mim. E nesse dia ela falou assim, não filha, não tá aqui não. Eu fui lá no hospital atender a unção dos enfermos. Eu só pensei, não falei nada. Deus é bom demais. Não é que Maria não é de confiança, é porque eu vi que eu não podia falar nada para ninguém. Aí eu tinha que falar só com o padre, primeiro, e depois ia tomar a solução. Eu pensei, meu Deus, justamente hoje foi sem mim, né? Mas voltei para a sacristia. Aí quando eu cheguei na sacristia foi quando eu abri o vidro. Joelhei, rezei e abri o vidro. Um perfume, esse perfume não existe. Rezei, fechei o vidro na mesma hora, rezei, coloquei o vidro no mesmo local, tudo direitinho com o corporal lá, com o vidro, com o corporal em cima do vidro, tampei tudo, coloquei tudo na frente lá de novo, fechei o armário, fechei o outro armário, tranquei a sacristia, a chave ficava comigo, fui embora para minha casa em silêncio. Tem um detalhe importante que eu acho que não tenho certeza, que é muito importante. Como quando eu entrava na sacristia, mesmo sabendo, quando eu lembrava que as hóstias estavam lá, mesmo não tendo certeza se a hóstia estava consagrada ou não, eu fazia a minha genuflexão diante do armário, porque Jesus estava ali se estivesse consagrado, né? Mas eu nunca tirei, nunca abri nada. Só no dia que eu encontrei com esse vermelho que hoje a gente pode falar que é sangue. E eu fui para casa, não contei nem minha mãe. Eu nunca tive segredo para minha mãe. Mas eu vi que eu não podia contar para ela. Até porque era uma coisa muito extraordinária que estava acontecendo. Eu não podia, eu não sabia qual seria a reação da minha mãe. Até nesse momento eu não tinha encontrado o padre tinha pedido nada, que guardasse segredo, nada, porque eu não tinha encontrado ele ainda, porque eu estava para o hospital, dando unção dos enfermos. Então, eu voltei só por volta de 1 hora que eu voltei, e para arrumar as coisas para a celebração, também tinha via sacra, 2 horas, né? E tudo mais. E eu não pude mostrar o padre, porque a igreja estava cheia de gente, porque sexta-feira da paixão é gente o dia inteiro. É pessoas rezando, é pessoas arrumando andores, né? Ensinando para a encenação que tinha à noite. Então não tinha jeito de mostrar para ele, só para ele. Eu só consegui mostrar para o Padre Sebastião 5 para 7.
Depois da missa. Mesmo assim, 5 para 7. Mesmo assim, mesmo sem poder mostrar, eu não falei nada para ele. O pastor Sebastião não ficou sabendo de nada antes. Só no momento que eu mostrei para ele. Mesmo assim, 5 para 7, nem assim eu consegui mostrar. Porque começou a conversar com as pessoas lá fora. E eu chamava, o padre, o senhor pode me dentro, que eu preciso falar, eu não falei mostrar. Eu preciso falar, conversar com o senhor. Aí, eu já vou. Aí, só que eu vi que estava demorando, ele não estava demorando, eu achei que estava demorando. E cheguei lá perto do pessoal lá e puxei ele pela mão. Ô padre, vem cá, padre, eu preciso falar com o senhor antes da celebração, antes da encenação, do descendimento da cruz. Não, filho. E fui puxando ele pela mão. Até eu ouvi alguém, não sei quem, mas eu ouvi alguém falar assim: ó, olha como é que a filha faz com o padre. É porque eu fui puxando ele pela mão. E ele foi, sabe? Aí, chegando na sacristia, abri, e ele falou assim: o que foi, filho? O que você quer me falar? Eu disse: não, padre, eu na verdade não quero falar nada com o senhor, eu quero mostrar ao senhor. Mas só estava ele e eu, e Deus. E estava tudo fechado, eu tranquei tudo. Aí, só não tranquei a igreja que a sacristia tinha outra entrada, né? E eu tinha a chave já. Então, ele falou assim: o que você quer me falar? Não quero falar nada com o senhor, não, eu quero mostrar ao senhor. E eu cheguei com ele no armário, segurando a mão dele, e tirei o pano. Eu não tirei o vidro, tirei só o pano, o corporal. É claro que ele ficou, né, inerte, ele ficou tremendo, e eu fiquei assustada porque ele estava pensando que estava passando mal, e eu pedi para que ele sentasse na cadeira, e até ele, né, ele ficou em silêncio uns 10 minutos, não falava nada. Eu falei: seu padre, está passando mal, eu vou chamar um médico. Aí foi onde ele falou: não precisa chamar, filho, não estou passando mal. Eu estou em silêncio porque eu estou meditando. O que está acontecendo? Eu estou meditando nisso. O que está acontecendo? E eu fiquei em silêncio, respeitei, não chamei ninguém, fiquei com ele na sacristia, com tudo fechado, e o pessoal lá fora chamando, que já tinha passado da hora de começar o teatro, a encenação. E sabe que não atrasa, né, para celebrar. Mas eu só falava: não, já vai, mas não abre porta para ninguém. Aí eles desceram, deixou a gente tranquilo. E quando o padre: o filho tem que celebrar, eu tenho que fazer a pregação do descendimento da cruz, e também tem um teatro, eu quero assistir. Eu falei assim: eu sei, padre, mas o senhor não tem condições de sair daqui, não. O senhor levanta daí agora, o senhor cai. Ele estava como? Se eu levantar, ele estava ajoelhado, sentado? Ele estava sentado. Eu ajudei. Eu cheguei com ele perto da cadeira. Uhum. Que tem, você lembra que tinha uma cadeira perto dentro da sacristia, né, para ele sentar mesmo, na perto da janela. E nessa hora aí estava igual quando era meio-dia, ou estava dissolvendo mais, estava mais vermelho? Não, tinha mais. Na primeira vez ele ainda estava branco e estava... Isso. transparente. Quando eu vi, tá, é que quando caiu o vidro, caiu o corporal, eu vi que nas hóstias estava avermelhado. Uhum. E aí começou a pingar. Já estava avermelhado, então a... Não estava. Estava transparente, não. E descendo fio. E caindo as gotas. Caiu a primeira, a segunda, sabe? E vai por aí fora. Uhum. E quando eu mostrei para ele à noite, tinha mais, estava mais avermelhado ainda. Uhum. A água, né? Estava mais avermelhada. E descendo ainda as gotas. Descendo. Aí ele falou, depois, graças a Deus, ele recompôs primeiro, falei: o senhor recompõe primeiro, né? Porque ainda mais que o senhor não vai poder falar nada, o senhor recompõe primeiro, diante de tudo que está acontecendo. Só que interessante, Lucas, que nem eu e nem ele, no momento algum, nós falamos assim: é sangue. A gente sabia que eu sabia que era. Ele sabia que era. Mas nem um com o outro nós comentamos: é sangue. Mas nós sabíamos que alguma coisa estava acontecendo. E ele desceu para celebrar.
para fazer a pregação. Eu fiquei mais perto dele, porque eu não ia dar conta de segurá-lo, mas caso ele caísse ali, eu já estava por perto, sabia o que está acontecendo. Mas então eu fiquei perto, e eu pude ver, ele fez a pregação todinha, chorando. As lágrimas pingavam. Ele não chorava né? Mas eu via as lágrimas correndo no seu rosto. E o que aconteceu depois disso, que a hora que acabou a Santa Missa, ele falou assim, o filho, eu sei que eu não preciso te pedir isso, porque eu sei de minha extrema confiança, eu me sinto lisonjeada, né, de falar isso, de ter falado, mas eu vou te pedir isso mesmo. Você vai prometer para mim que você não vai falar com ninguém, você não vai comentar o que está acontecendo aqui para ninguém. Ô padre, o senhor sabe que não precisa te pedir mesmo. Não, mas eu estou te pedindo. Não, tá bom, não falei, vou falar. Nada. Tanto que eu não falei nada com ninguém. Nem assim, nem depois eu contei para ele, eu não falei nada nem com minha mãe. Eu continuei guardando no meu coração. Mas daí em diante, nós dois já podíamos conversar sobre o acontecido. Só nós dois. O Dom José Belvino não estava na diocese. Ele estava na reunião que tem todos os anos da CNBB, né, com os bispos em Itaici. E ele ainda falou, quando o padre Dom José chegar, eu vou levar para ele. Tanto que quando o Dom José chegou, ele levou para o Dom José. Né? Ele mesmo vê que as providências que seria necessário tomar. Aí você não levou com ele, não? Não levei com ele levou só. Tá? Ele, tanto que quando chegou lá, que ele entregou o Dom José, você lembra, né? Você era pequeno, mas você lembra, você era acólito na época, o Dom José fazia assim com a mão, né? Né? É sangue. Né? Isso ele me contou. O Dom José depois também me falou sobre essa questão, não foi só para Sebastião. Aí pronto, ficou lá para ele fazer. O Vitor ficou com o Dom José. Então não foi o padre que fez o exame que veio primeiro? Não, de jeito nenhum. Quem mandou fazer os exames, eu tenho até os resultados que o Dom José me deu, em Divinópolis e em Belo Horizonte. Quem mandou fazer os exames foi o Dom José Belvino. Mandou fazer com o médico de confiança dele. Ele disse que nem o médico ficou sabendo do que se tratava, só depois. Né? Isso o Dom José nos contou assim. Ele fala isso também na missa, no dia que ele traz depois, em julho, né? Mais adiante ele traz, para mostrar ao povo, ele fala sobre isso. E aí que revelou no exame que era sangue. Quando o padre Sebastião me chamou, uns meses depois, não sei te falar que tempo que foi, eu não lembro disso, ele me chamou lá na casa paroquial e pediu para poder olhar os resultados. Só que ele me entregou, ele não falou que era resultado, ele me entregou o envelope. Eu falei, padre, que é isso? Ele falou assim, leia. Só isso que ele me falou, leia. Eu tirei os papéis, 2 papéis do laboratório, li, mas a gente leiga, simples, já não entende as coisas assim, né? Aí eu falei assim, padre, mas hemácias, o que é hemácias? Eu faço exame minha vida inteira por conta de anemia, e até aquela época eu não sabia o que era hemácias. Eu sei sangue. Só que como eu já pensava que era, pode desligar. Pode desligar. Vai ter que desligar o celular. Senão ele vai... Peraí. 2 hours later. Mas, então... Te deu o exame. Isso. Aí eu perguntei o que é... Quando ele me falou que era sangue, primeiro ele custou falar. Quando ele conseguiu falar para mim que era sangue, até eu achei que ele estava passando mal, que a saúde dele não estava tão boa, que isso tudo mexeu muito com a cabecinha dele, não de mental, mas, né, emocional dele.
Então ele estava muito emocionado. Aí ele conseguiu falar comigo depois, uns 10 minutos mais ou menos depois, porque ele falou comigo que é sangue. O resultado dos exames que o Dom José fez, para falar para você por a verdade, eu não estava nem lembrando mais que ele tinha levado para o bispo. Sabe? Para mim, ele levou para o bispo, pronto, o Dom José ia fazer o que era preciso fazer. Não estou falando que o Dom José ia desprezar. Mas quem tinha que tomar providência era o Dom José. Então, não me preocupei, mas não. Então, que sangue, padre? Ele falou, você vai dar as hostas, você esqueceu, filho. O bispo, levei para o bispo, tá? Não, isso eu sei. Mas o bispo mandou fazer os exames, então já saiu o resultado? Se saiu, tá aqui, ó, sangue. Porque só não pensou que ia voltar para a igreja? Não pensei. Só pensei que ele ia tomar providência que era necessário, porque ele era responsável por diocese. Só isso. Pensei que ia voltar para a igreja, que ia, né? Nada disso, não pensei nada disso, não. Então, ele falou, não, aí é sangue. Aí, pra mim, eu não fiquei também tão espantada, porque eu já achava que era. Ele também achava que era. Só confirmou. É claro que o laboratório tinha que confirmar, né? A igreja precisa disso também. Então, só confirmou. Então, a questão da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos dá certeza que Jesus está presente na hóstia consagrada, que é o corpo e sangue de Jesus. Ele quis manifestar aqui, como manifestou em outros lugares, né? Graças à infinita misericórdia que ele tem por nós. Isso é outra questão. Quem vai questionar Jesus? Senhor, o senhor foi manifestar em Garcias, bairro simples, humilde. O senhor foi manifestar e deixar com que a filha visse. Lucas, já houve comentários também que eu quis ser santa. Já não quer não? É isso, eu não quis ser santa, eu quero ser santa. Mas a gente sabe muito bem no que algumas pessoas, é claro, falaram, né? Que diante do que eu não vi porque eu sou santa. Pelo contrário, Deus me deu a graça de ver, de presenciar essa maravilha. Isso eu já disse e torno a dizer. Isso não me faz melhor do que ninguém, nem diferente do que ninguém. Simplesmente Deus poderia ter escolhido outra pessoa. Mas Ele escolheu a mim, pobre, pecadora, cheia de limitações, mas quero ser santa. Eu quero ser santa. E todos os dias eu peço ao Senhor, não sou ainda, porque cada dia a gente, né, um dia a gente consegue mais, outro dia a gente consegue menos, agradar ao Senhor. Mas eu peço todos os dias a Deus, Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a caminhar diante de Ti, na Tua vontade, de Teu agrado. Mas um dia a gente consegue mais, outro dia a gente consegue menos, porque nem sempre a gente faz o que Deus nos manda. Por isso que a gente não consegue ser santo, como Ele mesmo disse. Ser santo como o vosso Pai do céu é santo. Então tem essa questão aí. Mas ninguém quer ser nada melhor que ninguém, nem o Padre Sebastião. O Padre Sebastião ele foi embora, não foi o bispo que tirou. Mexeu tanto com a cabeça dele, que no sentido emocional, que ele mesmo falou para mim, que no dia que ele mostrou que era sangue, do laboratório, o resultado do exame, ele falou para mim que estava pensando não, ele tinha certeza que ele ia deixar o sacerdócio. Porque ele colocou, tanto a você vê, não tem nada de santidade, de gente querer ser melhor que ninguém, que o próprio Padre Sebastião se colocou como pecador demais, como indigno de ser sacerdote. Por isso que aconteceu o que aconteceu com as hóstias que ele então tinha consagrado. Porque a partir desse momento, então, eu já sabia que estava consagrado. Né? Com a transformação que houve, a gente sabia que tinha sido consagrado. Lucas, só Jesus, a Virgem Maria, que sabe que eu passei dentro daquela sala com o Padre Sebastião na casa dele. E Deus, porque até a Maria tinha ido embora, porque o padre almoça, né, e depois não tem mais nada para fazer. A Maria, claro, que tinha ido embora.
Isso era por volta de umas 2 horas da tarde que ele me falou isso. Então, só eu e ele ali naquela sala, e Deus sabe que eu passei com ele ali. Eu queria chamar um médico, que é o meu, que no caso tratava dele, para atender ele. Ele não deixou, eu sempre respeitei ele, não chamei. Mas eu peguei, eu não tinha telefone naquela época, não. Celular não, só tinha telefone na minha casa fixo. Então não tinha tempo para poder ficar com o celular. Aí, mas eu chamaria pelo telefone dele, né? Fixo da casa. Ele não deixou, eu obedeci, não chamei. Mas eu pensei que ele ia passar, ele estava passando mal. Eu pensei que ia ficar pior. E eu corria o risco grande dele ficar pior ali dentro só comigo. Mas ele não deixou chamar, não chamei. Isso é no dia que ela apresentou os exames? No dia que ele me mostrou os exames. Num sábado. Por volta de umas 2 horas da tarde. Então, e ele falando que ia entregar, que ele só não entregaria no outro dia, no domingo, porque o Dom José, não é que o Dom José não receberia, é missa. Entregar o quê? Entregar o sacerdócio. Entregar o sacerdócio. Isso ele falou pra mim naquela sala dele, sabe? Eu até emociono de falar, eu não sou de chorar de lágrimas não, mas o meu emociono e o meu coração é que sangra, é que chora, né? Melhor dizendo. Então, eu vou entregar, eu não sou... Se o Dom José me receber amanhã, filho, eu vou entregar para ele amanhã. Eu só não vou lá hoje, porque eu tenho missa, tem 3 missas hoje. Mas senão eu ia lá hoje mesmo. E também, Dom José também tinha. Mas sabe, final de semana é muito apertado. Então, mas na segunda-feira ele estava decidido ir lá na segunda-feira e falar para o Dom José, a partir de hoje eu não sou mais... Não vou mais exercer minha função de sacerdote, porque padre é padre para sempre. Mas exercer o sacerdócio, eu não vou exercer, Dom José, porque eu não sou digno. E a explicação seria pelo fato do que aconteceu. Você está vendo? Ele não levou pelo lado, eu sou santo, eu sou o melhor sacerdote, eu levo uma vida santa. Não, pelo contrário, ele levou pelo lado negativo. Por isso ele ficou tão, assim, emocionalmente... assim, abalado e até abalou o físico dele também, porque ele levou pelo lado negativo dele como pessoa, dele como sacerdote. O problema no pé dele começou foi aí? Não, ele já tinha problema no pé há muitos anos e ele disse para mim que todos os anos ele precisou operar o pé, sabe? Só no ano que ele ficou aqui que ele não operou. Ele tinha uma dor muito grande no pé. Ele tem ainda, hoje está ele tinha uma grande... Pois é, aí ele todo ano faz cirurgia, aqui pelo menos até então ele fazia, no 2004 ele não foi preciso fazer. Tanto que a hora que terminava a Santa Missa, ele tirava a túnica e corria para casa, esquentar a água e colocar o pé dentro da água, né, mais quente. Depois eu calçava o chinelo dele, a havaiana, e voltava para a sacristia, me ajudava a guardar as coisas, sabe? A gente ficava conversando. Tinha uma menina também que me ajudava lá, assim, às vezes me ajudava, né? Assim, algumas coisas da igreja. E tinha muito carinho com ele, a gente ficava conversando. Até, às vezes até mais tempo. Aí nisso então a relíquia ficou com o Dom José e só trouxe os exames. E trouxe os exames, não sei te falar quanto tempo depois, que isso eu não guardo. Não sei. Não guardo isso na minha memória. Quanto tempo que foi que que o Padre Sebastião levou para o bispo e quanto tempo durou para sair resultado de exame. Alguns meses que foi. Alguns meses. Então, eu não sei, né? Eu não lembro quanto tempo foi. Mas a relíquia ficou com o Dom José. Se a gente olhar, talvez, também no resultado dos exames, se tiver data lá, né? Provavelmente tem, que o Dom José me deu. Então, a gente vai ver pela data que aconteceu, quando eu encontrei, pela data e o resultado dos exames. Mas eu não sei te falar também quantos dias depois que o padre levou para o bispo, porque eu não guardei isso tudo na minha cabeça. Levou os exames? Não, levou a relíquia para o bispo. É porque tem um lugar que falou que era 3 dias. Não tava, não é isso tudo não. Ele estava para Itaici. Ele voltou, ele foi lá e entregou o Dom José. E depois disso que ele apresentou os exames, aconteceu alguma coisa assim até o Dom José trazer a relíquia para cá?
Ninguém, aí que vem a história. Aí que eu tive que guardar segredo mesmo, né? Não pude contar para ninguém, o padre também não comentou com ninguém, só eu, ele e o bispo sabia. Até então. Nós não comentamos nada com ninguém, nem depois do resultado do sangue. Nada. Eu não comentei, pediu, eu não comentei. Ele também, né? Claro que ele também guardou. E o Dom José também. Aí pode falar assim, não, mas sempre tem uma pessoa de confiança que você às vezes conta. É complicado, confiança. Você pode até ter, mas só tem um detalhe. Cada pessoa tem uma pessoa de confiança. Aí eu tenho uma, aí você tem outro, conta pro outro, o outro também tem outro, conta pro outro. E foi aí onde a gente viu, eu pelo menos vi que aí eu não podia falar mesmo. Pronto. Porque eu sempre tive essa noção. Confiança, cada um tem o seu e vai passando. Então, mas era segredo. Então, gente, enquanto nós soubesse direitinho o que estava acontecendo, e enquanto Dom José não tomasse decisão nenhuma, quem era eu, mas eu posso baixar não poder passar adiante na frente de Dom José Belvino? Nada. Né? Nós não podíamos fazer isso. Então, nós esperamos o tempo dele, do Dom José. Quando Dom José resolveu falar para os padres da diocese. Aí eu pensei, ainda falei com o Dom José, assim, Dom José, na casa dele, lá em Divinópolis, o senhor vai falar para os padres, não é porque eles são fofoqueiros, não é isso que eu estou querendo falar. Mas na reunião dos padres eu já não vou ter mais. Depois alguém ficou sabendo. Não fui eu. Não fui eu. Mas ele falou que ia falar para os padres e tal. E ele tinha que falar mesmo, né? E se ele não confiar nos padres, ele ia confiar em quem? Então ele falou para os padres. Graças a Deus, falou. E nisso, depois que ele falou para os padres, ele mesmo disse que ele mesmo falou para algumas pessoas de confiança dele. E aí, quando ele viu o assunto, estava em Divinópolis inteira, ele fala isso na Santa Missa também. Que tem um DVD que eu guardei. Ele fala sobre isso. Que ele falou para os padres, depois ele falou para algumas pessoas de confiança dele, que já tinha resultado, sabia o que tinha acontecido, né? Aí ela achou que ele podia falar. Quem sou eu para falar que não? Então ele falou que aí o assunto foi em Divinópolis inteira e o assunto foi aqui também, sabe? Quando eu fiquei sabendo que outras pessoas chegaram perto de mim e me contou que sabia, já estava esparramado por um monte de lugares. Muita gente não sabia. Foi onde ele falou na catedral, na missa no domingo. E falou o que tinha acontecido. Aí todo mundo ficou sabendo do acontecido. Mas foi o próprio Dom José que falou para todos na Santa Missa do domingo na catedral. Não sei data, porque isso eu também não... minha cabeça também vai ficar guardando tanta coisa. Todas as datas que eu cito, elas são verdadeiras, porque eu fiz de tudo para poder guardar na minha mente, no meu coração. Porque enquanto vida eu tiver, eu quero falar a mesma coisa. Por quê? Porque você fala uma coisa hoje, amanhã é outra, onde está a verdade? Então, por isso eu procurei guardar detalhes de algumas datas. Porque, mas ela guarda... Mas como é que ela sabe tal dia? É por isso. Eu procurei fazer de tudo para guardar essas datas, para que quando fosse preciso de falar, eu nunca vou cansar de falar sobre o assunto. Eu sempre falei sobre esses anos todos, com quem me perguntou, para 1, para 10, para 20, não interessa. Eu sempre falei, mas por quê? Mas as datas são as mesmas, porque eu sempre conservei na minha mente, no meu coração, essas datas para poder falar uma coisa só de data. Não para poder memorizar fala. Não isso, porque aí é mentira. Mas sim, para a gente saber que realmente foi nesse dia, foi na... Mas tem datas que eu não achei que seria... Guarda tudo. Não vou guardar tudo. Teve um lugar lá que fala também que o bispo pediu para o padre fazer uma capela lá na igreja, que é onde ficava o Santíssimo. E o padre, quando ele chegou, tirou o Santíssimo da capela e colocou no meio da igreja, logo atrás do altar.
Tinha uma Sacrário. capela do Santíssimo, né? Só reservada só para o Santíssimo. Aí lá, antes de pôr relíquia, ficou alguma coisa lá? Não lembro. Não. Ele tirou o sacrário. Assim que ele chegou, ele tinha tirado já, né? E colocado no lugar de destaque, né? onde ele está, lugar de destaque, dentro da casa dele. E não num quartinho separado, embora a gente tenha que respeitar a opinião de cada um, né? Isso aí é outra coisa. Mas então ele já tinha colocado, assim que ele chegou, ele colocou o sacrário lá. Ele comprou outro sacrário e colocou lá, no altar, né? Onde de lugar de destaque. E ficou esse quartinho vago, né? A salinha, né? A salinha vaga ficou. Ele não fechou a porta, nem nada, ficou lá, vaga. Aí o Dom José pediu para ele preparar um local, o local de colocar a relíquia, porque ele ia trazer. A decisão de trazer foi do Dom José. Isso era em 2004 ainda? 2004. O Dom José decidiu trazer e pediu para o Padre Sebastião preparar um local adequado, né? Arrumadinho, direitinho, para que abrigasse a relíquia. Aí o Padre Sebastião pensou, até o Dom José veio cá, olhou aquele quartinho, aquela salinha, e colocou aquela grade para poder ter proteção, né? Para ninguém não arrombar, né? Às vezes até por maldade, né? Porque tem muita gente boa, graças a Deus, mas tem gente também maldosa que poderia empurrar o vidro. Né? E então, o bispo decidiu chamar de fato extraordinário, foi? Ele fez Isso. E aí o Dom José mandou fazer uma lembrança, né? Ele falou que era uma lembrança. Ele fala sobre isso também na Santa Missa, do dia que ele trouxe a relíquia. Ele mandou fazer parece que é 10 mil, são 10 mil mensagens, lembranças, quero dizer, para dar para as pessoas. Aí a relíquia ficou lá naquela salinha que antes era do Santíssimo, na capela, né? E o pessoal ia lá e colocava cartinha, foto. No caso que você me perguntou dos milagres. Dos milagres, aí as pessoas passaram a rezar, claro, e pedir, o próprio Dom José tinha falado que podia. Aí as pessoas pediam graças. Uns falavam, outros deixavam escrito, sabe? E tem vários casos, mas tem alguns casos que eu presenciei mais que eu ficava atendendo o povo, né? Mas teve um caso que eu presenciei. Eu vi a hora que uma senhora chegou carregada e uma bengala do lado. E os filhos estavam carregando. E a bengala era mais só para ela levantar. Ela não andava assim, era só mais para ela ficar de pé, apoiar. Aí eu vi a hora que ela chegou. E vi ela sentada lá na cadeira, que tinha as cadeiras dos ministros que ficavam perto da grade, da capela que estava a relíquia. Aí eu vi ela lá rezando. Até eu cheguei lá perto dela e tudo. Só que depois eu não vi mais. Eu estava atendendo o povo. Aí a Darlene, que me ajudava também na igreja, não preparar para a Santa Missa, preparar para a missa, eu preparava. Mas estava comigo lá, assim, às vezes estava lá comigo, depois da missa. Aí ela estava lá na igreja, aí ela viu a hora que a dona foi embora. Andando. Viu a hora que ela foi andando, eu não vi. Ela foi para o carro. A Darlene pegou, viu que ela tinha deixado a bengala para trás. A bengala não estava encostada, a bengala estava no chão, com a parte para dentro da grade, dentro da capela, e uma outra parte da bengala para fora. Aí a Darlene foi lá, pegou a bengala e levou correndo lá no carro onde ela estava. E falou, só dona, só esqueceu a bengala, só esqueceu a bengala. Ela disse, não, filha, muito obrigada, filha, a Darlene me contou. Muito obrigada, filha, eu não vou precisar dela mais. Sabe? Depois essa dona voltou no outro dia, uns dias depois, que eu não recordo muito bem, e me contou o que tinha acontecido. Ela voltava lá rezando, inclusive eu disse que via, é verdade. Ela estava lá rezando no silêncio dela, claro, com Deus. Ela falou para mim que ela estava pedindo ao Senhor a cura para ela. Ela não pediu para poder andar, não. Ela pediu a cura para ela. Que
e que ela tinha os problemas de saúde também, que ela ficasse curada dos problemas de saúde dela. E nisso a bengala caiu, a bengala estava em pé perto dela, encostada na parede, a bengala caiu lá para dentro. Aí ela foi para assim, agachar para pegar. A bengala não saiu do chão. Isso foi ela mesma que me contou. A bengala não saiu do chão. Ela novamente estranhou, pôs um pouco mais de força, a bengala não saiu do chão. Aí um tempo, aí ela falou assim, meu Deus, que maravilha, o senhor, já que o senhor não quer que essa bengala saia daqui, então o senhor me curou. Ele levantou, rezou, agradeceu, levantou e saiu andando, foi pro carro. Mas eu não vi, ela falou, e a Darlene viu. Então, ela ainda falou assim, já que o senhor não quer que eu leve, então é porque eu fiquei curada. E ela acreditou, saiu andando. E ela ficou curada das enfermidades que ela tinha, outras que ela tinha também. Ela voltou aí várias vezes depois, eu tive a oportunidade dela me contar, né, tudo isso. Ela não era daqui não, né? Não, ela não é daqui não, eu já esqueci a cidade que ela é, mas não é daqui não. Aqui veio gente tudo até do lugar. Mundo, né? De outro... veio gente do Brasil inteiro e veio gente também de outros países, como Espanha, Portugal, sabe? Argentina. Só que assim, eu conversei com essas pessoas. Dizem até, eu não vou afirmar porque eu não lembro, eu não vi isso acontecer, assim, de eu lembrar que isso aconteceu. Mas é um fato tão importante, você deveria lembrar. Não, porque tem coisas que Deus faz que a gente não precisa lembrar. Mas outras pessoas viram, falaram para mim isso, que eu conversava com essas pessoas na minha língua, e eles entendiam, eles conversavam na língua deles e eu entendia. Só que isso foram pessoas que me contaram isso. Eu sei que isso aconteceu de eu receber essas pessoas. E só conversar com ela normal. Delas conversar, normal. Sabe? Então houve isso. Só houve uma um pessoal da Espanha, uma turma só, que é outra turma, que veio e até me pediu para colocar lá um buquê de flores. Como eu entendi muito bem o que eles estavam falando, a gente tem mania. Quando você não entende o que fala, você fala mais alto, né? Não é falar mais alto. Eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Não estava entendendo. Isso aí eu lembro. Agora, outras pessoas que veio de lá também, da Argentina, de Portugal, isso aí eu lembro que eu conversei com essas pessoas, mas esse fato aí de eu falar na língua delas, isso aí, eu não percebi isso, não. Outro milagre, cara, né? Né? Houve vários, mas assim, lá muita gente chegava lá e deixava escrito também. A graça que tinha. Tanto faz o pedido como a graça que tinha recebido. E traziam braço de cera, cabeça, de criança, adulto, todo tamanho, braço, perna, pé, sabe? Até tem uma foto de uma senhora, ela até mora na rua na outra rua da minha casa. Ela teve, é uma pessoa muito querida, ela teve um problema no pé, por causa de diabetes, e a ferida, o buraco, tomou conta do pé dela, e você precisa amputar. Está muito feio. Horrível, na verdade. Então. E eu presenciei isso, sabe? Aí, só que ela pediu ao sangue de Jesus que não deixasse que ela perdesse o pé. Ela é uma pessoa muito ativa, ninguém quer perder, né? Mas sempre uma pessoa que se vira, né, por si só. E ela pediu ao sangue de Jesus que não deixasse ela perder o pé. O Lucas, em poucos dias, o pé dela está completamente são. Até essa foto está num livro que a Neguita fez, com alguns dos milagres, que não tem como registrar todos, mas está todos guardados, os relatos estão todos com ela. Essas ceras, essas cabeças de cera que a pessoa colocava lá em forma de agradecimento, também está tudo com ela, porque na igreja não teve jeito de deixar mais que... Estava enchendo. Aí ela levou
O padre falou que ela podia levar. Então, algumas ela fez um relato, fez um livro, me pediu para assinar, eu assinei, li tudo primeiro, com foto, tudo, li tudo primeiro, assinei, o padre também, mais algumas pessoas de testemunho, assinou, ela registrou em cartório esse livro. Esse livro hoje está junto com o sangue, lá no tabernáculo, onde Dom José Carlos trouxe no sábado, dia 7, né? Dia 7 desse mês de março de 2020. Então tá lá. Então, a igreja que foi reformada, então destruiu a igreja e construiu outra em cima. E isso mesmo também. Como destruiu a igreja, aí que a Neguita levou tudo para casa dela, fora a relíquia. A relíquia ficou, deve certamente com o padre, ou se não com o bispo. Né? Eu nunca preocupei de perguntar com quem estava, porque eu sempre tive minha consciência muito tranquila e eu pensava, Senhor, mesmo que esse sinal sagrado que o Senhor nos deu, tão rico que o Senhor nos deu, não possa mais voltar para a nossa comunidade, eu sei o que aconteceu. É claro que voltando, uma maravilha, uma bênção maravilhosa do Senhor para conosco. Mas a gente não tinha certeza que ia voltar, porque uns padres aceitaram, outros não aceitaram, e o bispo fica, né, a gente não sabe muito bem como funciona tudo isso, então não tinha certeza se ia voltar. Mas graças a Deus, por nossa alegria, né, hoje a gente conta aí, graças a Deus, com a bênção do Padre Zezinho, que nos ajudou tanto. O Dom José Carlos, que é tão meigo também, né, tão atencioso, e graças a Deus o próprio Dom José Carlos trouxe novamente e está lá, no tabernáculo, na igreja. Ele colocou uma coluna de pedra, Isso. Chamou a senhora para presenciar isso? Chamou. Me chamou para presenciar no sábado, na parte da manhã. Está no mesmo pote ainda? Está no mesmo pote. É claro que aquela água, que é uma água normal, comum, né? Que eu tinha colocado o filtro, é claro que com o tempo, já tem 16 anos, dia 9 de abril faz 16 anos que eu encontrei, né, o vidro com as hóstias avermelhadas, com o sangue. Então, é claro que os próprios médicos também já tinham dito, eu não entendo nada de física, química, né, mas eles próprios tinham dito que a água com o tempo ia evaporar. E como de fato, porque depois que tirou daqui, só agora que eu vi novamente. Sabe? O pote não está vedado, ele está fechado, mas... Ele não está vedado, ele está só fechado. E também foi furado, né, uns furadinhos na tampa. Então, e também eles mesmos falaram que a água ia evaporar. Então evaporou, mas a carne, com a cor do sangue está lá no fundo do vidro direitinho. Toma conta todinho do fundo do vidro. Essa parte eu acho que a gente não falou, porque a hóstia, elas estavam se dissolvendo e o líquido descia, mas o sólido também mudou, né? A aparência. Ficou em cima, a gente vê na foto, é como se fosse uma carne em cima. Isso, mas está tudo tomando conta do fundo do vidro. O fundo do vidro está todo tomado por essa... por a carne, né? E o sangue, tá lá. E pôs o livro junto nessa pedra e depois colocou o tabernáculo em cima. Agora aqui na igreja. O sacrário, né? Colocou o sacrário em cima. Tanto que ele não tá lá a relíquia, o sangue, ele não tá lá no fundo, no chão. Não. O Padre Zezinho teve muito cuidado junto com o bispo. Foi lá no Ouro Preto, comprou pedra de sabão, colocou outra pedra de sabão dentro do tabernáculo, né, do pilar, na parte de cima, de maneira que o vidro está em cima desse tabernáculo, dessa pedra. Está logo embaixo assim do sacrário. Logo embaixo do sacrário. Tá. Então, mas o Padre assim chegou, graças a Deus, com a devoção que tem, né, pelo sangue de Jesus. Aliás, ele é o padre da diocese, que na época ele estava passando por aqui de férias, ele estava nos Estados Unidos, e ele estava passando aqui de férias, que ele era daqui de Itaúna, graças a Deus. E foi justamente quando Dom José trouxe a relíquia.
Aí o padre Zezinho me pediu se eu podia conversar com ele um pouco. Nós conversamos umas 3 horas, foi uma maravilha, Lucas, porque não que o padre Sebastião não fez isso, o padre Sebastião esteve disponível para mim o tempo todo, nós ficávamos o tempo todo, né, de dia e de noite, juntos, e quando estava só nós dois, a gente falava sobre o assunto. Então, mas assim, ele me esclarecia muitas coisas, me ajudou muito também, claro, até porque foi pela confiança também que ele teve comigo, né, porque ele podia ter duvidado de mim também, né, e ele não duvidou. Então, mas o padre Zezinho, anunciou o padre Sebastião, da diocese, que me procurou, me perguntou como que tudo aconteceu, como que foi, como que não foi o padre Zezinho. Aqui em Itaúna teve a aparição de Nossa Senhora, né, lá na grupo. E a mensagem foi que era para erguer o altar, orar e que as pessoas iam ser convertidas, né? E diante de tantos milagres que aconteceram aqui, até hoje, né, as pessoas vêm rezar o terço aqui pedindo intercessão, e agora a gente está lá no sacrário. O que o senhor acha assim, que Nosso Senhor quis fazer com esse acontecimento aqui na paróquia, na cidade? Olha, na minha modesta opinião, o que eu penso é que Jesus quis mostrar para a gente que Ele está conosco. Se nós pudéssemos estar lá naquele dia em que Jesus fez a ceia com os discípulos, e muitos até falam que é lavar pés só, né? Não é lavar pés, que lá foi um gesto de amor, de caridade, que ele fez, de humildade que ele fez com os apóstolos. Mas a instituição mesmo era a da Eucaristia. Naquele dia, naquele momento, Jesus estava instituindo aliás, foi a primeira missa celebrada lá, no mundo que ele criou, e que ele ama tanto, que foi ele que criou, que ele mesmo disse que tudo é muito bom. Então, a primeira missa celebrada pelo próprio Senhor, que é o próprio Jesus, visão do Pai, né, humanamente falando, foi a primeira missa que celebrou, foi aquela, e Jesus então instituiu a Santa Missa, a Eucaristia. Mas então, naquele momento, se a gente pudesse voltar naquele momento e a gente pudesse entender o que Jesus quis realmente fazer, que é a primeira missa que ele celebrou, e a instituição da Eucaristia. Ele não falou isso simboliza o meu corpo. Representa. Isso talvez não. Tomai e comei. E isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o tomai e bebei. Isto é o meu sangue que é dado por vós, para a remissão, ou seja, para o perdão dos seus pecados. Fazer isto todos os dias em memória de mim. É onde tem a Santa Missa no mundo inteiro, todo santo dia, né? Então, por isso, Jesus disse, o único dia que não tem, como eu já disse antes, é a Sexta-feira da Paixão. Que a gente se recolhe mais para o sofrimento de Jesus. Até eu costumo dizer que a Sexta-feira da Paixão, na Semana Santa, principalmente na Sexta-feira da Paixão, e até também no Natal, é a mesma coisa. Muita gente, gente, é só para você lembrar, não é para você viver como Jesus tivesse morto, não. É só para você lembrar. Você não precisa e nem deve viver aquela Sexta-feira da Paixão como se Jesus estivesse morto, porque ele não está morto de dia nenhum. Ele está vivo diante de nós, na hóstia consagrada, e ele está vivo. Por isso que eu digo que ele quis dar um sinal, não só aqui, mas em todos os lugares onde ele mostrou, vivamente na hóstia consagrada, ele quis mostrar. Deus tem tanto desejo que a gente se salve, que ele não quer que nenhum de nós se perca, que ele, mesmo ele morrendo na cruz por nós, fazendo tanto por nós, mostrando tanto e tanto, ele, cada dia ele mostra mais e mais e mais ele próprio, para que a gente nunca esqueça, ele está comigo, Jesus está comigo, não vou cair em desespero não, o Senhor está comigo, eu vou vencer. Sabe? Então, por isso, e outra, muito importante, o valor da Eucaristia,
Com isso eu não estou julgando ninguém, porque eu também sou pecadora, e muito. Eu não... Eu vou falar a palavra medo. Muitos falam que eu não preciso ter medo, mas a palavra medo tem na Bíblia 366 vezes. Não tenhais medo, como diz João Paulo, saudoso São João Paulo II. Não tenhais paura, né? Não tenhais medo. O medo faz parte. Eu tenho medo, eu não tenho medo das coisas, não, mas desse medo eu tenho, de comungar Jesus indignamente. Por isso é bom estar sempre confessando. E infelizmente, hoje os sacrários, não, os confessionários, A fila da confissão. A fila da confissão está vazia. E não é porque os padres não atendem, não. É porque muitas das vezes as pessoas, não todos, mas muitos não procuram a confissão primeiro, para depois tomar o corpo e sangue do Senhor. E a fila da comunhão está cheia. E a fila da comunhão cheia. Eu preocupo com isso. Ah, mas então você participa todas as vezes dignamente? Não. Nós nunca somos dignos. Mas a confissão, uma vez por ano, ou às vezes nem isso, é muito pouco. Muito pouco. Porque o que a gente faz? Um dia tem 24 horas. Dentro de um segundo, de milésimo de segundo, você peca. E você ainda espera um ano, 2, 3, 4, 10, e tá ali. Tem gente que tem respeito, viu? Não comunga não. Mas tem umas que não procuram o padre. E na hora da missa, vai lá na hora da comunhão e comunga. É claro, cada um está comungando diante da sua própria consciência, por isso que a gente não pode julgar também. Mas diante do sacramento da confissão, se não procura mais vezes, a gente sabe que está errado. Agora, quem sou eu para poder falar? Fulano confessou, fulano não confessou? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que tem pessoas que nem todo mundo preocupa, até a gente mesmo. Eu mesmo estou falando aqui, mas eu estou falando para mim, não estou falando para os outros. Estou falando para mim também. Estou falando para todos, mas primeiro para mim. Porque às vezes você pode procurar o padre para confessar e você não procura. Você sabe que você errou. E você não procura o padre, sabe? E não custa nada, o padre está aí sempre, não é só o padre assim, não. Os padres das paróquias todas estão sempre disponíveis, né, para atender as confissões. E é claro que uns atendem menos tempo, outros atendem menos dias na semana, mas cada um sabe da sua obrigação, cada um sabe do dever deles e eles cumprem, né? E também diante daquilo que o povo procura. E, às vezes o padre fica o dia inteiro e as pessoas nem lá não vai. E deixa, né? Então por isso que tem um horário. Ah, mas então tem que marcar assim, ó. Você vai que não marca, ou você não chega lá, o padre fica, chega ninguém, o padre fica lá. Às vezes tem que fazer outras coisas, que é claro que o padre tem muita obrigação, como todos nós temos. E o padre fica lá esperando as pessoas chegarem para confessar e não aparece ninguém. Aí marcando, o padre tem os seus dias lá. Por isso que é marcado o dia. Nada mais. Não é que os padres são melhores que ninguém, não. É só para poder ter um controle. Então tem isso também. E também não conversar. Não ficar blá, 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 blá dentro da igreja. Né? É claro que é necessário, é preciso. Mas tem tanta coisa que você pode falar depois. Então, Jesus quis mostrar para eu, na minha modesta opinião, Nosso Senhor quis mostrar para isso. Eu estou presente na hóstia consagrada. Ah, o padre é pecador, limitado, humano, igualzinho, graças a Deus que é igualzinho a gente, que é melhor para compreender a gente, que o anjo não compreende a gente não, que o anjo não peca. É limitado, humano como eu mesmo, verdade? Até porque é até bom para ele me atender, me ouvir os meus erros, que ele vai poder me aconselhar, né? Que também sabe o que eu passo, o que a gente passa. Mas a questão é essa. Eu estou aqui. E até para falar a verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que é sinal de salvação para muitos, mas também é sinal de condenação para aqueles que não procuram dignamente o seu corpo precioso, o seu precioso sangue. Para quem gosta muito de ouvir no YouTube, para quem não gosta, ouve isso mesmo, tem uma
uma reflexão do Padre José Augusto, da Canção Nova, sobre a Eucaristia, vale a pena ouvir, sabe? Uns minutos lá, vale a pena ouvir. Você vai ter uma... Como é que é o nome lá? Lá está assim, Padre José Augusto fala a respeito da comunhão. Fala sobre a comunhão, né? Aí ele fala sobre isso que eu estou falando aqui também. E a gente procurar Jesus. Até para falar a verdade, o Padre Zezinho também, toda a Santa Missa, ele fala, né? No ato penitencial, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, pedir licença para o nosso Senhor, para nós entrarmos na sua presença e pedir perdão, para a gente poder participar da Santa Missa dignamente, né? Então tem muitos padres que falam, não é só o Padre Zezinho. Mas o Padre Zezinho está aqui hoje, a gente agora a gente vê mais ele falando, né? Então tem essa questão também. Então a questão é a Eucaristia, o valor. Não tem outro motivo a não ser Jesus querer mostrar: eu estou aqui. E também nos momentos difíceis da sua vida, não desespere. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Venha saborear do meu corpo, do meu sangue. E você vai ser feliz. Vai ter problema? Vai. No mundo vós sereis aflições. O próprio Jesus disse: mas coragem, eu venci o mundo e eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Para mim, resumindo, foi esta a vontade do Senhor. Mostrar para nós que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E não é no céu só não, porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é só no céu não. Ele está conosco aqui e agora. Não precisa nem levantar os olhos para poder conversar com Deus. Você pode olhar para dentro de si. Ele está com você no seu coração. Ele está do seu lado também, na frente, atrás, de lado, caminhando contigo. É muito bonito. Eu creio firmemente que foi essa mensagem, resumindo, embora não sei resumir nada, né? Que eu falo muito mesmo. Ainda vai falar de Deus. É maravilhoso. Mas foi isso que Jesus quis mostrar. Eu estou contigo. Eu sou verdadeiro. A hóstia consagrada, a Santa Missa, não é invenção do homem. Fui eu que criei. Foi invenção minha. E sendo invenção minha, não é invenção. É criação minha. É obra minha. E se é obra dele, é só maravilha que pode acontecer com a nossa vida, participando da Santa Missa e comungando o Senhor no seu corpo e no seu sangue. E agora, com relação a pessoas pedir graças, é claro que você pode pedir graças ao nosso Senhor em qualquer momento da sua vida. Ele está contigo. Agora, se tratando da Eucaristia, você pode receber o Senhor na comunhão e pedir ao Senhor suas graças, pelas suas necessidades. Ele quis mostrar dessa maneira também, para poder alertar as pessoas: oh, olha aqui, filha, você está aí atribulado, triste, acabrunhado dentro de sua casa. Fica não, venha, eu estou aqui, olha, eu estou lá também, não é só com você na sua casa não, e nem só no céu, eu estou com você lá na Sagrada Eucaristia, lá na Santa Missa que você vai comungar, que você vai participar. Vai lá, alimenta de mim, para que você possa ser feliz, no geral, em tudo, na sua vida. Para mim, essa é o sinal que Jesus quis nos mostrar. Cada vez mais preocupado com a gente, e mesmo nos mostrando tantas coisas, Ele ainda preocupa de nos mostrar tão visivelmente, como Ele nos mostrou, que Ele está no meio de nós. Amém. É nessa fé, nisso que eu acredito.